Ok? Então o nosso foco é na obtenção de açúcares fermentáveis a partir do bagaço, através de pesquisas em duas operações, que é o pré-tratamento, que nós estamos buscando um pré-tratamento por embebição em água quente pressurizada, seguida de despressurização explosiva, e em hidrólise enzimática, com todos os problemas que isso causa e que devem ser resolvidos por tecnologias disruptivas, no caso. Tá? O segundo enfoque nosso é a produção de compostos químicos de alto valor agregado a partir da vinhaça e do CO2, através do cultivo de microalgas. Então a gente está pesquisando a separação por flotação. Então destaque-se aqui que a água é um produto importante, de valor comercial, água limpa. A produção de biodiesel ou de compostos químicos a partir do óleo das algas e principalmente, na nossa opinião, a recuperação dos nutrientes para uso como fertilizante do solo. Isso para evitar então o esgotamento do solo através dessa cultura extensiva aí. Bom, eu vou descrever, em primeiro lugar, o segundo projeto, projeto de produção de compostos químicos de valor agregado a partir da vinhaça e do CO2, através do cultivo de microalgas. Eu quero deixar bem claro qual é o problema, qual é o foco desse projeto, para poder justificar uma série de ações que estão sendo implementadas. Voltando então ao nosso modelo agroindustrial de produção e conversão de biomassa, lembrando as taxas que nós estamos processando aqui de 500 toneladas por hora, e destacando que junto com essa biomassa está vindo os nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, que estão sendo removidos do solo através desse cultivo intensivo. Analisando aqui a composição química da vinhaça, e lembrando que tem três tipos de vinhaça: vinhaça só de melaço, uma indústria que só produz açúcar. Na produção de açúcar é gerado melaço, e o melaço pode ser fermentado, então a sua vinhaça, a composição estaria aqui. É possível uma usina que faça as duas coisas, melaço e etanol, então quando a mistura, a concentração está nessa tabela aqui. E se você usa totalmente o caldo para a produção de etanol, essa é a coluna com a respectiva composição química. Considerando então uma usina só de etanol, destacando aqui alguns pontos importantes com relação à composição química da vinhaça. Em primeiro lugar, a maior parte da matéria contida na vinhaça é matéria orgânica, 23,44 quilos de matéria orgânica por metro cúbico de vinhaça. Em seguida, os principais nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, nessas taxas aqui, nessas quantidades, 0,28 kg por metro cúbico, 0,20 kg por metro cúbico e 1,47 kg por metro cúbico. E o último destaque aqui é o pH da vinhaça, 3,7. 3,7 é praticamente o suco gástrico nosso, para vocês terem uma ideia do quanto a vinhaça é ácida. Mas então, voltando aqui, fazendo os cálculos, eu vou ter uma quantidade aqui de aproximadamente 1 tonelada por hora de NPK junto com essa vinhaça. Quer dizer, daquelas 500 toneladas por hora de biomassa, está vindo 1 tonelada por hora de NPK, diluída em 500 metros cúbicos de água. O problema é que para transportar essa tonelada de NPK de volta para o solo, eu tenho que transportar 499 toneladas de água, na verdade água mais matéria orgânica. E essa é uma operação extremamente ineficiente do ponto de vista econômico, porque seria muito mais fácil eu comprar esse nutriente, comprar esse fertilizante na loja e transportar. Quer dizer, se eu comprar 500 toneladas de fertilizante, eu tenho que transportar e aplicar 500 toneladas de fertilizante, e não 499 toneladas de água. Isso é feito no campo, porque não tenho muito o que fazer, na verdade, através de caminhões, está vendo aqui, com problemas de compactação do solo e gasto energético nessa operação, uma série de outros problemas, sem falar que é necessário corrigir essa vinhaça, porque o seu pH é bastante baixo, como eu havia mostrado, 3,7. Então essa é uma operação que é muito intensa em termos de consumo de energia, por
toneladas de NPK, porque eu tenho que transportar 499 toneladas de água junto, né? E causador de uma série de problemas ambientais e também para a própria cultura, como eu já falei, compactação do solo, acidificação, toda essa matéria orgânica que é despejada pode influenciar os micro-organismos do solo também, certo? Então, qual seria a solução para esse problema? Então, o que a gente está propondo é o cultivo de microalgas a partir do CO2 e da vinhaça, ou mais especificamente dos nutrientes que tem na vinhaça, né? Visando não a produção de biodiesel, mas a retenção dos nutrientes, certo? Então, esse aqui é o esqueminha que eu removi ali do nosso modelo, tá? Então, está entrando aqui 2 toneladas por hora de CO2. Na verdade, esse CO2 é só o CO2 da fermentação. Como tem o CO2 da queima do bagaço, da palha, então considera-se que há quantidade suficiente de carbono, de CO2, para o cultivo das microalgas aqui. Então, principalmente o número que vai ser considerado é o 500 metros cúbicos por hora de vinhaça. Isso vai entrar no fotobioreator, tá? Que vai receber luz e vai gerar uma certa quantidade, um caldo aqui contendo microalgas e água, que vai para uma operação de extração. Nós estamos estudando a operação de flotação, certo? Aqui a gente vai remover a água e a matéria orgânica, quer dizer, menos o óleo. A matéria sólida menos o óleo. O óleo das algas vai para uma operação de transesterificação para a produção de biodiesel ou outra operação qualquer se o produto químico almejado for diferente. Se for biodiesel, há a geração de glicerina que pode ser queimada para a geração de energia. Então vamos fazer alguns cálculos para investigar a viabilidade dessa operação no status atual de tecnologia. Então vamos pegar uma configuração prospectiva. Vamos pegar a Chlorella vulgaris, que é uma alga muito comumente cultivada devido à sua alta taxa de eficiência fotossintética, em torno de 8%. Só para vocês terem uma ideia, a cana-de-açúcar é uma das plantas mais eficientes do reino vegetal e a sua eficiência é em torno de 1%. Né? A alga aqui, no caso a chlorella, tem eficiência de 8%. E vamos estudar os Open Raceway Ponds, aqui no Brasil chamados de carrosséis, que são lagos, né, nos quais o caldo de cultura é circulado através de aletas aqui. Tá? Essa é uma opção muito barata e de operação simples. Então a gente vai usar esses dois dados aqui para pré-dimensionar um fotobioreator para reter todos os nutrientes contidos aqui na vinhaça. Então, olhando aqui a composição da chlorella, né, alguns dados e caracterização da Chlorella vulgaris, no caso, temos de conteúdo de proteína, lipídios, etc. Tá? Então, repare, tem uma coisa importante aqui. Primeiro, tem duas colunas, uma destacando um regime de alimentação normal dessa microalga e o outro um regime pobre em nitrogênio. E destaca o seguinte, que se você quer maximizar a produção de lipídios, você deve dar uma dieta pobre em nitrogênio. Ela vai maximizar a produção de lipídios, está vendo aqui, ó, 385 gramas por quilograma de biomassa, isso aqui em base seca, né? E ao passo que se o regime for normal, ela vai produzir menos lipídios, 175 gramas por quilograma. Isso vai acontecer, na verdade, em detrimento, né, da produção de biomassa. Né? Repara que no regime normal você tem aqui 24,75 gramas por metro quadrado por dia, ao passo que no regime pobre em nitrogênio você vai ter aqui 19,25 gramas por metro quadrado por dia em termos de produtividade de biomassa. Da mesma maneira, o regime normal vai reter mais nutrientes, então 46 gramas por quilograma de biomassa contra 10,9 no regime pobre em nitrogênio, 9,9 de fósforo contra 2,4 e 8,2 de potássio contra 2 no regime pobre em nitrogênio. Então, obviamente, se o objetivo nosso é reter nutrientes, a gente deve adotar esse regime e
conforme eu havia destacado antes, o problema é que a maioria esmagadora das pesquisas realizadas no Brasil e no mundo inteiro focava a produção de biodiesel, portanto, eu queria maximizar a produção de lipídios, portanto, tudo que se conhece, ou praticamente tudo que se conhece em termos de cultivo de microalgas em larga escala, se refere a esse regime de alimentação dessa alga. Está aí um dos desafios a serem vencidos nessa pesquisa. Mas, continuando, né? Então, voltando aqui só, adotando esse regime aqui, né, de alimentação normal de nutrientes, e fazendo os cálculos. Eu estou entrando aqui com 500 metros cúbicos por hora de vinhaça, que se eu for considerar a composição da clorela, significa então 140 kg por hora de nitrogênio, ou 47,7 kg por hora de fósforo e 610 kg por hora de potássio. Calculando quanto isso aqui significa em termos de biomassa de microalgas, então no caso do nitrogênio, 3.043 kg de microalga por hora, né, isso aqui teria que ser a produtividade do meu fotobioreator, que então, dividido pela produtividade por metro quadrado por dia, né, resulta num fotobioreator de 300 hectares, no caso do nitrogênio. No caso do fósforo, fazendo as mesmas contas, eu vou chegar num fotobioreator de 400 hectares e no caso do potássio, pior ainda, eu vou chegar num fotobioreator de 7.400 hectares. Mesmo esse 300 aqui, que seria o menor, se eu estivesse dimensionando, eu estaria escolhendo esse número aqui, esses 7.400 hectares, é totalmente impraticável, não é efetivo em termos econômicos. Por exemplo, imagina os custos de movimentação de terra. Esse fotobioreator tem que ser construído numa superfície plana, então você tem que nivelar o solo, por exemplo. Tá? Outra coisa, você vai ter problemas críticos de contaminação, de controle de contaminantes. Para isso você vai ter que colocar produtos químicos que vai encarecer muito a operação. Outra coisa, o controle da temperatura em períodos frios, em períodos quentes, em dias chuvosos. Quer dizer, isso aqui é extremamente problemático se tiver que ter essas dimensões aqui, mesmo o 300 hectares. Então, qual seria a solução, já que isso, do jeito que está, é impraticável? Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer o bandido. Quem é o bandido da história? O bandido da história é essa produtividade aqui, essa taxa de crescimento e, principalmente, essa produtividade, né? Seja como for, no regime normal ou no regime pobre em nutrientes, eu tenho uma produtividade que é muito baixa por metro quadrado devido a uma série de razões que eu já vou mostrar. Então, os fatores que afetam isso são um nível de insolação inadequado, insuficiente, principalmente em termos do ciclo de iluminação, dos ciclos claro e escuro, tá? Uma remoção deficiente do oxigênio produzido pela fotossíntese, o oxigênio se torna tóxico às microalgas se você não removê-lo, exaustão de CO2 eventualmente, tá? Um controle de temperatura inadequado, tem hora que está muito quente, tem hora que está muito frio, e contaminação. O problema é que todos esses fatores ocorrem simultaneamente e para você, então, aumentar a concentração algal é necessário trabalhá-los todos simultaneamente. Do jeito que está, a coisa, principalmente em grande escala, ocorre de tal maneira que você não tem mais do que 0,1 a 1 kg por metro cúbico. Esse 1 kg de alga por metro cúbico já é wishful thinking, como a gente fala, quer dizer, é o que a gente pede para o Papai Noel no fim do ano.